o adolescente e o cigarro. O consumo de tabaco começa principalmente na adolescência. A curiosidade pelo produto, a imitação do comportamento adulto, a necessidade de autoafirmação e pais fumantes são os principais fatores que favorecem o tabagismo entre os jovens. 90% dos fumantes começam a fumar antes dos 19 anos de idade, segundo a Organização Mundial de Saúde. Homens que fumam vivem, em média, 13 anos a menos. Já as mulheres, a expectativa de vida diminui em 14 anos. O cigarro contém aproximadamente 4.720 substâncias tóxicas nocivas à saúde. As mais conhecidas são a nicotina e o alcatrão. O alcatrão é composto por mais de 40 substâncias comprovadamente cancerígenas, formado a partir da combustão dos derivados do tabaco, entre elas resíduos de agrotóxicos, substâncias radioativas e até o fósforo P4P6, que é uma substância usada para veneno de rato. A nicotina é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma droga que causa dependência. A nicotina age no sistema nervoso central como a cocaína, por isso o tabagismo é classificado como doença. Além disso, a nicotina causa vasoconstrição, acelerando a frequência cardíaca, causando hipertensão arterial. No cigarro tem 4.700 substâncias tóxicas. A nicotina é uma delas e o principal efeito da nicotina, eu acredito, é a dependência. É ela que produz dependência da pessoa. Só que ela também aumenta a liberação de adrenalina, de noradrenalina e ela pode provocar um espasmo das artérias. Então as artérias que são tubinhos que vão levar sangue para o cérebro, para o coração, para o pênis, que vão levar para o ovário. E sob o efeito do cigarro existe uma constrição. O que quer dizer isso? Existe uma contração da musculatura que está em volta desses tubinhos e diminui a luz. Então, por exemplo, se você tiver um espasmo numa artéria do coração, você pode ter um infarto. Se uma pessoa fumar 2 cigarros antes do ato sexual, a ereção pode cair em 30-40%, porque a ereção ela depende do enchimento de sangue pela artéria peniana, que é uma artéria fininha. Então o cigarro pode, por espasmos dessa artéria, diminuir o enchimento. A nicotina, juntamente com o monóxido de carbono, provoca diversas doenças cardiovasculares. Pode causar úlcera no estômago e liberar diversas substâncias tóxicas no pulmão que vão resultar em enfisema pulmonar. Então, de cada 100 pessoas que fumam, umas 15 a 20 vão ter enfisema pulmonar. 50 vão ter tosse crônica. O que é o enfisema? É a destruição da parte do pulmão mais delicada, que é responsável pelas trocas gasosas. Então, existe um sistema de tubos, que é a traqueia e os brônquios, que só vão conduzir o ar de fora até o interior do pulmão. Os alvéolos, que são as estruturas que vão captar o oxigênio e eliminar o gás carbônico. O enfisema é exatamente a destruição dessa região do pulmão que faz essa função nobre, que é a troca de gases. E sem oxigênio não tem vida, né? Estima-se hoje que 1/3 dos adolescentes ocidentais sejam fumantes. A nicotina causa melhora nos sintomas depressivos, induzindo a uma sensação de euforia e relaxamento. Talvez essa seja a razão para tantos adolescentes fumarem, apesar da ampla divulgação acerca dos riscos à saúde que o tabaco causa. A grande maioria das pessoas que fumam, e aí incluindo jovens, eles começam a fumar de um padrão parecido. Eles fumam diariamente e eles fumam 6 cigarros ou mais por dia. Então não é que tem uma quantidade que diga que o cara é dependente, mas na medida em que o padrão de uso do cigarro em geral é essa, tem os que filam, mas a grande maioria acaba fumando com uma frequência grande, ou se não, fila todos os dias, pelo menos 6 cigarros, né? O cara depende do cigarro, ele precisa daquele cigarro o tempo todo.
O Vigiescola, pesquisa realizada em parceria pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde, concluiu que o impacto da mídia e a influência de parentes fumantes são alguns dos aspectos que influenciam os jovens a fumar. Os entrevistados foram jovens estudantes e 87,3% afirmaram ter entrado em contato com anúncios de cigarro nos 30 dias anteriores, embora a Lei 10.167 restrinja a propaganda de cigarro e de produtos derivados do tabaco. A pesquisa também mostra o fácil acesso ao cigarro. Entre 60% e 90% dos estudantes com idade entre 12 e 16 anos disseram que compraram cigarros em lojas, bares ou de vendedores ambulantes sem que ninguém perguntasse sua idade. O início do tabagismo de qualquer droga, ela implica uma série de fatores. É bastante complexo, que vai desde a formação do adolescente. Qualquer droga, em geral, inicia em pessoas que são vulneráveis. Uma pessoa que está bem resolvida, sabe quem é, o que quer, dificilmente vai cheirar, se picar, fumar. Então, o jovem está numa fase que ele é vulnerável porque ele está se descobrindo. Está descobrindo a sua sexualidade, está descobrindo a sua identidade, está descobrindo a sua profissão. Ele não tem certeza se quer ser médico ou se quer seguir a carreira do pai, ou se isso é comodismo. Não sabe se ele é homem mesmo, mulher mesmo, se ele é homossexual. Ele está experimentando, está se descobrindo. Tem várias pressões que, apesar de você saber do risco de adoecer, mas existem pressões, você vai na balada, todo mundo fuma, se você não fumar, você não está marcando a sua identidade com o seu grupo. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, 1/3 da população adulta brasileira fuma. Os homens fumam mais que as mulheres, porém estas vêm aumentando sua participação, principalmente entre os adolescentes. Os homens fumam mais ainda, mas está decrescendo o fator dos homens fumarem mais e está aumentando das mulheres. E isso é prova de que as mulheres estão tendo câncer de pulmão também, estão tendo coronariopatia, algumas doenças que eram mais comuns em homens. O cigarro, existe uma possibilidade de início de uso e daí de dependência muito maior, as coisas estão muito mais juntas. Dos que iniciam o uso, uma porcentagem muito maior parte para a dependência, que seria aquele uso contínuo. No Brasil, observa-se maior consumo de cigarro entre as classes de menor poder aquisitivo e escolaridade. O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde a principal causa de morte evitável em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde estima que 1/3 da população mundial adulta, isto é, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, entre as quais 200 milhões de mulheres, sejam fumantes. Enquanto nos países em desenvolvimento, os fumantes constituem 48% da população masculina e 7% da população feminina. Nos países desenvolvidos, a participação das mulheres mais do que triplica. 42% dos homens e 24% das mulheres têm o hábito de fumar. O total de mortes devido ao uso do tabaco atingiu a cifra de 4,9 milhões de mortes anuais, o que corresponde a mais de 10 mil mortes por dia. Caso as atuais tendências de expansão do seu consumo sejam mantidas, esses números aumentarão para 10 milhões de mortes anuais por volta do ano 2030, sendo metade delas em indivíduos em idade produtiva, entre 35 e 69 anos. Tem uma coisa que a gente chama de taxa de captura. Taxa de captura é quantas das pessoas que se iniciaram no uso de uma determinada droga vão continuar usando e se tornarem usuários nocivos ou dependentes, né? Ou seja, é uma porcentagem importante a gente pensar nisso. Em geral, quando a gente pergunta qual que é a droga com maior taxa de captura, as pessoas já pensam imediatamente em heroína, né? Das pessoas que iniciam a usar, quantas delas vão se tornar dependentes. A verdade é que o cigarro é a com maior taxa de captura. Então, o maior número de pessoas que iniciam nessa experimentação vão continuar fumando e vão se tornar dependentes. As pessoas conhecem os malefícios que o cigarro causa à saúde. Cerca de 92% dos fumantes estão cientes disso. Entre eles, 70% deseja parar, mas somente 5% consegue sem ajuda profissional. Dados estatísticos de diversos estudos e centros de tratamento do tabagismo revelam que os fumantes, comparados com os não fumantes, apresentam os seguintes riscos:
10 vezes maior de adoecer de câncer do pulmão, 5 vezes maior de sofrer de infarto, 5 vezes maior de sofrer de bronquite crônica e enfisema pulmonar, 2 vezes maior de sofrer derrame cerebral. Essa história de fumante passivo também, quem não fuma, mas convive com o pessoal que fuma, também eu não tenho uma noção das doenças que pode causar no fumante passivo, mas eu sei que pode causar, entendeu? E eu sei que também é muito sério. Quem são muito prejudicadas são as crianças, porque elas têm uma defesa menor e quando os pais fumam perto, eles são crianças que têm bronquite, doenças respiratórias, é muito comum isso. O fumante passivo é aquele que sofre o efeito da poluição causada pelo cigarro quando convive com fumantes em ambientes fechados. O tabagismo passivo é a terceira maior causa de morte evitável no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Se você acender um cigarro aqui e deixar ele queimar, nós dois vamos estar inalando a fumaça do cigarro. Então vem monóxido de carbono, vem arsênico, vem para nós dois. É lógico que quando você traga ativamente, vai muito mais fumaça para dentro de você. É um problema sério, por exemplo, para quem trabalha em bar. O garçom, o caixa de um bar que não fuma, ele pode adquirir as mesmas doenças, câncer, infarto, derrame. Isso é comprovadamente. A fumaça produzida pelos cigarros em ambientes fechados é denominada poluição tabagística ambiental. O ar poluído contém, em média, 3 vezes mais nicotina, 3 vezes mais monóxido de carbono e até 50 vezes mais substâncias cancerígenas do que a fumaça que entra pela boca do fumante depois de passar pelo filtro do cigarro, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. Minha mãe sempre fumou, né? E eu tinha curiosidade. Então eu pegava cigarro dela escondido, queria saber como era. E também mais pelos amigos, assim, ia em porta de colégio, ficava fumando. Achava que era bonito também. Aí nisso já, quando eu vi, já tava viciado, já fumando pra caramba, já um atrás do outro, já. E depois, até hoje, 5 anos aí fumando. É porque como todo mundo fumava, eu achei que era um negócio da hora, assim, entendeu? Mas nem é. Comecei a fumar, assim, influenciado pela convivência na escola, com 13, 14 anos de idade e tal. O hábito, né, da molecada naquela época me favoreceu. Não que agrada, entendeu? Mas ele, a partir do momento que você tá viciado, né, ele suporta o vício, entendeu? Você fumando se sente melhor, você tá no momento assim que está um pouco nervoso, você fuma, você acaba segurando um pouco a barra. Assim, quando eu paro de fumar, eu me sinto mais vontade de fazer as coisas, tipo, mais pique. Até o fôlego melhora bastante. Mas se eu quiser parar, eu paro, eu acho. Por isso que eu quero parar, mas eu não consigo. Eu também, não é que eu não consigo, eu não tenho tanta força de vontade, sabe? Mas eu tenho consciência do que vai acontecer comigo, mas ao mesmo tempo eu não tenho, entendeu? E eu tenho vontade, porque eu sei que vai me prejudicar isso. Hoje em dia existe uma coisa que está começando aqui no Brasil, eu acho, mas que está muito forte, que diz assim, você é responsável pela sua saúde, não é assim? Você é aquilo que você come, você é aquilo que você bebe, então você que tem que ir atrás. Eu cheguei a um ponto de fumar uma carteira de cigarro a cada 5 horas. E eu fiz as contas, dava mais ou menos um cigarro a cada 15 minutos. E realmente estava instalada a dependência do cigarro. O tabagismo é responsável por mais de 200 mil mortes por ano no Brasil. Ele também pode causar impotência sexual no homem, complicações na gravidez, aneurismas arteriais, úlcera no aparelho digestivo, infecções respiratórias e trombose vascular. Para o jovem é difícil achar ajuda, tanto para o seu encontro da sua identidade sexual, da sua profissão. E às vezes ele quer parar de fumar, ele tem vergonha de assumir que ele quer parar de fumar e ele tem dificuldades. Para isso tem ajuda no SUS, tem ajuda em serviços particulares. Mas existe ajuda que pode fazer com que a pessoa pare de fumar sem tanto sofrimento, onde ela se sinta capaz, né, com esforço ordenado, planejado, com suporte
emocional, psicológico, às vezes nutricional para não engordar, para ela ter sucesso nesse projeto. Hoje, que eu não faço mais uso do cigarro há 8 anos e 11 meses, estudando o assunto, né, eu me considero um tabagista em recuperação. Eu preciso evitar a primeira tragada de cigarro. Depende de cigarro, muitas vezes fica numa ansiedade, uma irritação tão grande, que tem familiares que falam, pelo amor de Deus, aqui está um cigarro, acenda e pare com isso, eu não aguento mais, tá certo? Então, a família tem que se preparar para essa mudança, porque a família também tem uma expectativa exagerada. Se um fumante para de fumar, os seguintes sintomas ocorrem. Em 20 minutos, sua pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal. Em 2 horas, não tem mais nicotina no seu sangue. Após 8 horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza. Após 2 dias, o seu paladar volta a perceber melhor os sabores e o olfato se normaliza. Após 3 semanas, a respiração fica mais fácil. De 5 a 10 anos, o risco de sofrer infarto será igual a de uma pessoa que nunca fumou. De alguns anos para cá, o câncer que mais mata mulheres é o câncer de pulmão nos Estados Unidos e está se tornando isso no Brasil. Antes era câncer ginecológico, era o câncer de mama. Por quê? Conforme as mulheres foram fumando mais, quanto mais se fuma, maior o risco de ter câncer de pulmão, né? Só que câncer de útero é mais comum também em mulher. Câncer de bexiga, homem também tem bexiga, também tem em mulher, então os dois vão ter. Quem parar de fumar vai sentir a crise de abstinência, que é passageira. Os sintomas são irritabilidade, depressão, vontade intensa de fumar, insônia, aumento de apetite, dor de cabeça. Em termos sociais, é importantíssima a questão educativa, a questão de diminuição do acesso ao cigarro. Então, o pai proíbe que se consuma cocaína em casa. E por que ele vai permitir o consumo de nicotina? Se ele é contra a dependência, se ele é contra drogas, porque é legal. Então, é uma coisa assim, se negociar com a família essas questões, né? Do próprio homem da padaria que vende o cigarro, ele percebe que quando ele vende o cigarro, ele está tendo lucro sobre o prejuízo de uma pessoa. A pessoa está gastando dinheiro que ela podia comprar leite em cigarro, uma coisa que ela pode desenvolver uma doença. Quer dizer, será que vale a pena ganhar dinheiro desse jeito? Será que ele se sente nobre desse jeito? E mesma coisa o adolescente, ele começar a mudar o conceito. O hálito fica ruim, o beijo é ruim, a pessoa suja, ela é ecologicamente incorreta, porque para a feitura do cigarro é preciso destruir florestas. Embora os sintomas sejam incômodos, existem estratégias que os fumantes podem adotar para contorná-los e obter êxito. Agora vão algumas dicas. Quando sentir vontade de fumar, escove os dentes, masque chicletes sem açúcar, coma uma fruta ou beba água gelada. Mantenha-se ocupado. Saiba que a vontade dura alguns minutos e que vai passar. Mudar hábitos que levam a fumar é importante. Evite pessoas e situações que induzam a fumar. Acredite, essas estratégias funcionam. É importante saber que a tosse pode piorar um pouco antes de melhorar. É um bom sinal. Os pulmões estão funcionando melhor e ficando mais limpos. Os sintomas ruins após a parada de fumar são piores na primeira semana, mas depois melhoram e desaparecem em 3 semanas. Para a pessoa que está dependente, é necessário assim, um suporte importante. Tem 2 tipos de suporte que podem ser feitos. Um é orientações comportamentais. Então, ela vai exigir da pessoa que queira parar de fumar, marcar uma data, a partir desse dia não fumar mais nada, aí ela vai enfrentar sintomas de abstinência. Ela vai ter uma irritação,
ela vai perder concentração, ela vai perder a sensação de relaxamento, ela vai ficar mais estressada, ela pode ter alterações de sono para mais ou para menos, ela pode ter alterações de apetite, tudo isso pela falta da nicotina. A recaída é normal, não desanime por causa disso. A maioria dos fumantes faz de 3 a 4 tentativas até conseguir parar definitivamente.